A graça e a paz seja com todos, amém, queridos? Glória a Deus, para nós é uma honra estar com os irmãos aqui, para podermos juntos estarmos dando aí o início dessa celebração de 50 anos, que não são 5 dias, né, são 50 anos que o Senhor tem sustentado e dado graça para esta igreja. Eu fico feliz por participar, né, deste aniversário, deste momento tão especial, né? Deus tem nos dado esta graça, para mim, para minha família, a nós estarmos participando desse momento tão maravilhoso, amém? Glorifica a Deus, mas antes de eu estar dando início aqui, pastor Eliezer, eu quero convidar a Maiara. Nós tivemos ali a nossa conferência missionária, e foi algo assim, totalmente diferente, e a Maiara, ela foi... assim, tem sido uma bênção, e ela tem um sonho, e a gente tem orado em cima deste sonho, para que se realize. E um certo dia ela estava conversando comigo, e ela começou a comentar, e para minha surpresa, né, só assistindo pelos vídeos, né, olhando, ela aprendeu muitíssimo a falar em japonês, pastor. E eu gostaria que nesse momento, como ela leu lá, né, João 3,16, coisa mais linda, né, e na conferência missionária, ela leu, e eu desafiei ela a ler, para que a igreja saiba que é um sonho dela, né, desenvolver, crescer nessa área, falar em japonês, e até mesmo um sonho de estar fazendo missão. E uma das coisas mais interessantes é que ela toca, canta, isso é algo maravilhoso. E ainda imagina aprender aí, desenvolver em japonês, né? Então eu oro a Deus, nós oramos a Deus, e a igreja sabendo, os jovens sabendo, ajude em oração, para que Deus possa preparar um mantenedor para ela, quem sabe para que ela aprenda, passe pelo um curso, eu nem sei, irmão, eu nem sei se hoje existe, os jovens que sabem, existe curso aí de japonês aí, alguma coisa? Existe? Então ore por ela, para que Deus levante um mantenedor e para que possa abençoar a vida dela, porque ela, é isso que ela quer, ela ama isso, né, Diácono Devanir? E tem feito lá na casa dela, e eu fiquei muito surpreendido quando eu vivi com japonês, fui minha vida toda, praticamente quase morei com japonês, aprendi muitas coisas, mas quando eu fui crescendo, desenvolvendo, então foi perdendo aquela essência. Aí ela tentou conversar comigo algumas coisas eu sabia, outras coisas já passou porque não me interessei, né? Mas eu fiquei feliz, e ela vai ler hoje para vocês João 3,16 em japonês. Quem quer ouvir aqui? Amém? Quem vai orar por ela aqui para Deus levantar o mantenedor? Amém? Então, esse é o desafio. Graças a paz, irmãos. Juan Sanjiroku. Jitsu ni kami wa hitori go wa oshimasu ataeru hodo ni youai shite kudasaimashita. Sore wa kami no miku o shinjiru mono ga dari hitori horobizu eien no inochi o eru tame desu. Amém. Quem entendeu aí? Quem entendeu? Ninguém entendeu que é João 3,16. A irmã Celia já falou assim, eu entendi, né? Falei, lógico, João 3,16. Amém, queridos? Deus abençoe Maiara, em nome de Jesus. Amém, queridos? E então, orem por ela. Amém? Que Deus possa levantar aí um mantenedor para poder ajudar ela a realizar, né, este sonho que também está no coração de Deus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Queridos, sem mais demora, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no Isaías 55, o verso 10 ao 11. Quero compartilhar algo que Deus colocou em meu coração com a amada igreja. Amém? Quero estar compartilhando com vocês. Glória a Deus. Isaías 55, acredito que é um texto muito conhecido dos amados irmãos. E bem claro, né? Ele é bem claro, bem objetivo para que possamos entender. Amém? A palavra de Deus em Isaías 55, o verso 10 ao 11.
Glória a Deus. Diz assim: a chuva e a neve caem do céu, e não volta até que tenha regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Verso 11. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, ou ela não volta para mim vazia, mas faz o que me agrada a fazer e realizar tudo o que eu prometo. Amém, queridos? Poder se assentar, em nome de Jesus. Quero estar compartilhando algo com os nossos irmãos. A palavra de Deus, começamos a ver no verso 10 ao verso 11. A palavra nos mostra em Isaías, quando ele diz: a minha palavra não voltará vazia. Ou seja, ele está nos trazendo do versículo 10 ao versículo 11, para o versículo 11, uma afirmação. Ele nos traz uma afirmação para que não fique dúvida. Amém? Ele traz uma afirmação: a minha palavra não voltará vazia. Ou seja, ele nos traz uma afirmação para que não fique dúvida em nossa mente, em nosso coração. Porque primeiro ele nos dá um exemplo, segundo, no verso 11, ele afirma: assim também é a minha palavra. Assim como cai a chuva, molha a terra, né? Ele começa a demonstrar em sua palavra que, para que nós não viemos ficar com dúvida, ele nos traz esta afirmação. Amém, queridos? Em sua afirmação, ele nos diz o quê? Ele diz algo importante para nós. Em sua afirmação, ele nos diz algo importante: o poder e a eficácia da palavra de Deus são para sempre infalíveis. Amém? O que ele nos traz diante desta afirmação é isso: que o poder e a eficácia da palavra de Deus são para sempre infalíveis. Por que infalível? Aí ela nos revela porque é a palavra de Deus. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus que está sendo liberada. Amém, queridos? Está sendo liberada. Ou seja, porque é a palavra de Deus. Segundo, porque ele vela pela sua palavra. Eu acho interessante quando Deus, ele nos traz esta palavra, declarando que ela não voltará. O que ele liberou, ela foi liberada para ir e cumprir aquilo que ele designou. Amém? Para ser realizado. Então ela vai ser feito, vai cumprir. Então muitas vezes em nossa vida nós vivemos momentos que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso. E muitas vezes em nossa vida, quando Deus libera uma palavra para nós, em vez de nós confiarmos no Senhor e saber que a palavra que foi liberada para nós, ela vai ser realizada em nossa vida, aquilo que Ele liberou para nós. E muitas vezes, em vez de crermos e de confiarmos, nós acabamos deixando dúvida, acabamos deixando o será, acabamos deixando o talvez, impedir que se cumpra em nossa vida. Nós temos que entender que é a palavra de Deus que é liberada. E quando é liberada para nós, tenha convicção, creia que vai se cumprir, porque é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Agora eu lhe pergunto, quantas pessoas que ouvem a palavra de Deus, e quando chega diante das dificuldades, ele acaba deixando a dúvida entrar no seu coração. E quando nós deixamos a dúvida entrar em nosso coração e deixamos de crer na palavra de Deus, nós perdemos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Então quando ele diz, a palavra está falando que o poder, a eficácia da palavra de Deus são para sempre infalíveis. Por que infalíveis? Porque a palavra é de Deus. E segundo, porque ele vela pela sua palavra, quando ele nos mostra lá em Jeremias capítulo 1, do verso 12.
que Ele vela pela sua palavra para cumprir o propósito dele na sua vida. Eu creio na palavra de Deus, então continue crendo, não duvide, porque é a palavra de Deus. Agora, quando é a palavra do homem, aí você pode saber que vai haver falhas, mas a palavra do Senhor, ela é infalível, ela se realiza na nossa vida, quando nós cremos. Amém, queridos? Quando nós cremos. E nós precisamos entender que Ele é um Deus que fala, que libera a palavra, mas Ele é um Deus que também, Ele cumpre a sua palavra. Porque Ele não é filho do homem para que minta. Amém? A palavra do Senhor para nós, dentro de Isaías 55, verso 10, 11, o tema nos traz o Senhor ao meu coração, o poder da palavra de Deus. Pastor, mas eu sei que a palavra de Deus é poderosa, é igual João 3,16, eu sei que o Senhor morreu, eu sei que o Senhor, Deus nos deu seu Filho e tal, eu sei. Mas eu lhe pergunto, a palavra ela é viva, amém, irmãos? Então muitas vezes nós temos que ser relembrados, porque muitas vezes nós, como ser humano, nós temos uma memória muito curta, muito curta. Aí nós ouvimos que Deus nos ama, e daqui a pouco nós estamos passando por uma coisa, mas Deus já não me ama mais. A maioria das pessoas é assim. Será que Deus, eu não consegui, eu orei, pastor Elias, eu não consegui. Será que Deus me ama? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Quantas pessoas, quanto de nós já não se pegamos dessa forma? Quanto de nós sabemos que a palavra de Deus é viva, sabemos que Ele vela pela sua palavra, sabemos que Ele trabalha para cumprir sobre a nossa vida a sua promessa. E muitas vezes quando nós se deparamos com gigante, com barreira, com dificuldade, vem a dúvida, o será, ou talvez a vontade de retroceder. O povo do Egito, eles caminharam, viram a potente mão de Deus, se alimentaram, comeram, mas mesmo assim, quando chegou diante do Mar Vermelho, o que eles desejaram? Faraó atrás, o Mar Vermelho na frente. No mesmo instante eles se preocuparam, não, preferimos estarmos lá no Egito. E eles vendo todo o poder da potente mão de Deus sobre a vida deles. Nós precisamos, temos uma posição de crer, de confiar, e saber que Ele é o nosso Deus, mesmo na frente, o Mar Vermelho na frente, Faraó atrás, ou Golias, não importa. Você precisa confiar, crer na palavra de Deus, porque ela é viva e ela é eficaz. Ela trabalha, ela age em seu favor. E muitas vezes nós esmorecemos, muitas vezes deixamos perder esta essência da palavra, do poder da palavra de Deus em nossa vida. É verdade ou não é, irmãos? Quantas vezes nós se deparamos com alguma circunstância, em vez de avançarmos, temos desejo de retroceder, sabendo que Deus é poderoso, sabendo que Ele vela pela sua palavra. Qual é a minha posição? É avançar, não retroceder, é avançar. E a palavra do Senhor que o Senhor me dá um tema dentro deste capítulo 55, verso 11, do verso 10 ao 11, que é o poder da palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus é criadora. Amém? Aonde você pode dizer que a palavra de Deus, e mostrar que a palavra de Deus é criadora? Está em Gênesis. E Ele criou os céus e a terra. E tudo que Ele formou, Ele declarou a sua palavra. O poder da palavra de Deus é transformadora.
Só por aí nós podemos parar e dizer quem é o nosso Deus. O nosso Deus é soberano, é eterno, é onipotente, é onipresente. Porque Ele criou os céus e a terra, em tudo que há em cima, embaixo, em cima da terra e embaixo da terra. Ele tem o poder. Então a palavra de Deus é criadora. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus é criadora. Diga para o seu irmão, a palavra de Deus é criadora. Diga para ele, não se esqueça disso. A palavra de Deus é criadora. Está lá em Gênesis capítulo 1, o 3, o 4, o 6, o 7, o 9, a seguir. Segundo, a palavra de Deus sustenta a criação. Olha que interessante. Ela é criadora, mas ao mesmo tempo ela sustenta a criação. A palavra de Deus sustenta você ou não? Sustenta você ou não? A palavra de Deus nos sustenta. Como está registrado no livro de Hebreus, capítulo 1, o verso 3. Vamos abrir lá. Hebreus, capítulo 1, o verso 3. Olha que coisa maravilhosa. Em João a palavra fala que ele era o verbo e o verbo estava com Deus desde o princípio. E aqui em Hebreus capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: todos acharam? A palavra de Deus sustenta a criação. Hebreus 1:3. Ele diz assim: e o Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com sua palavra poderosa. Amém, queridos? Só até aí. Ele sustenta o universo com a sua poderosa. O poder da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, ela é criadora. E ao mesmo tempo, o poder da palavra de Deus sustenta a criação. É trazer à nossa memória quem é o nosso Deus, irmãos. É trazer à nossa memória ao Deus que nós servimos. Terceiro, a palavra de Deus tem poder de outorgar vida nova. Amém? Tem o poder para outorgar vida nova. 1 Pedro 1, 23. Vamos lá abrir lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou pedindo porque a mensagem ela é pequena, eu estou pedindo para abrir para que nós possamos confirmar. Amém, queridos? Eu não quero demorar muito, mas para que possamos refletir quem é o nosso Deus. Então, a palavra de Deus tem o poder de outorgar vida nova. 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 23. Diz assim: pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filho de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Posso ouvir um amém? O que diz? Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram. O que está escrito? Nasceram de novo. Nasceram de novo, como filho de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Ou seja, Ele tem o poder, a palavra de Deus tem o poder de outorgar vida nova para aqueles que crerem. Amém, queridos? Então isto é a palavra do Senhor
revelada a nós, para que não haja dúvida, para que nós possamos confiar no Senhor, deixar que Ele nos dirige, deixar que Ele nos guie. Amém, queridos? Para que a graça de Deus possa abundar sobre a nossa vida. Então, após a palavra de Deus, ela ser criadora, após a palavra de Deus ser sustentar a criação, após a palavra de Deus nos entorgar nova vida, ela também, a palavra de Deus é a arma que o Senhor nos proveu para lutar contra Satanás. Ele não deixa nada de fora. Ele cria, Ele sustenta, amém? Esse é o nosso Deus. Ele entorga nova vida para você, para mim. E agora Ele fala, agora eu lhe dou ferramenta para vocês lutarem contra as astúcias e cilada de Satanás. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então o nosso Deus, Ele faz todas as coisas certa, não como o homem. Porque o homem, ele por mais que ele tenta fazer certo, ele erra. Ele erra. O nosso Deus não. A palavra dele é infalível. Aquilo que ele faz perfeito. E aquilo que ele faz é para que o nome dele seja glorificado. Para que você entenda, Isaías 55 aqui é uma palavra para o povo de Israel. É para a sua vida, é para a minha vida hoje. Ele sabe os pensamentos que ele tem ao vosso respeito. São pensamentos de paz, não de mal. É para desejar um fim cheio de esperança para você e para mim. Esse é o nosso Deus. Ele trabalha constantemente em seu favor. Ele luta por você. Ele batalha por você. O que é difícil? Qual a circunstância que é tão difícil? Para nós, mas para o Deus que nós servimos, nada é difícil, tudo é impossível. Amém, queridos? E Ele nos dá uma ferramenta onde você pode se tornar mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque Ele nos mostra quando Ele passou por esse processo da tentação. Ele deixa bem claro, vocês também podem vencer. É só usar a ferramenta, a arma que eu provei para vocês, que eu entreguei a vocês. Qual é a arma que Deus tem nos dado? Qual é a arma para lutar contra Satanás? A palavra. Em Mateus 4, do verso 1 ao 11, nós vemos ali quando Jesus foi levado ao deserto, ser tentado pelo diabo. Nós vemos como ele vence a Satanás. Deus provê esta arma para você e para mim, não para sermos derrotados, mas para sermos vencedor em Cristo Jesus. Eu não sei que você tem passado, enfermidade financeira ou qualquer estação na sua vida que tenha acontecido. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. E Ele pode te trazer a vitória quando você crer e usar a sua palavra. A palavra do Senhor em Mateus, Deus proveu para lutarmos contra Satanás, através da sua palavra, como está em Mateus 4, que quando Satanás chega diante do Senhor, tenta tirar o foco dele, e tenta pegar ele por onde? Pela barriga, né? Pelo estômago, aliás, né? Tem muita gente que cai, né? Alguns estão jejuando, estou jejuando. Aí chega lá na casa da irmã Roseli, a irmã Roseli nem sabe que está jejuando. Ô irmão, olha, está aquele pãozão maravilhoso, aquele bolo gostoso. E aí fica com aquela tentação, eu vou, eu como, eu não como, né? E aí daqui a pouco,
acho que não dá nada não, eu acho que eu já jejuei bastante, eu vou comer um pedacinho, não dá nada não. Não resistiu à tentação. Então a palavra de Deus, ela nos traz este relato, que Jesus foi tentado no momento que ele estava com fome, muita fome. E o diabo chega e diz: olha, tu não és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão e coma. O que ele responde? Mas de toda a palavra que sai da onde? Sai da onde? Opa! O que nós vemos? Que a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém? Ela faz você, querido, vencer qualquer estratégia de Satanás, faz você vencer qualquer dificuldade, qualquer barreira. A palavra de Deus te leva a você a se tornar um vencedor. Esse é o nosso Deus. A palavra de Deus é a arma que o Senhor nos proveu para lutarmos contra Satanás. Se você estiver lutando de uma outra forma, você vai perder. Mas se você usar a palavra de Deus, você vai vencer. Amém, queridos? Então a palavra do Senhor para nós, cujo tema é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é criadora, a palavra de Deus sustenta a criação, a palavra de Deus tem o poder de otorgar nova vida, a palavra de Deus é a arma que o Senhor nos deu para lutar contra Satanás. Finalizando, queridos, o que o Senhor nos traz a refletir diante desta palavra, vendo que Ele é um Deus soberano, um Deus poderoso. O que Ele fala conosco? Ele nos chama, o Senhor, é um chamado do Senhor para que nós se achegamos a Ele. Porque só Ele tem o poder, amém? Esta palavra é um chamado do Senhor, é um chamado do Senhor para que nós se achegamos a Ele. Ele nos dá mais motivo para que todos, Ele nos dá motivo para que todos nós possamos confiar nele e segui-lo. Amém? É um chamado para que prestamos atenção e nos aproximamos cada vez mais para perto dele. Somos convidados. Isaías 55 está nos fazendo um convite. Somos convidados para aproximar, para confiar, para segui-lo, para poder sermos mais do que vencedor. Amém, queridos? Então esta é a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. Não se esqueça disso. Não importa qual a circunstância ou a situação que você esteja passando, mas saiba que o seu Deus, Ele é soberano, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando as vossas vidas. Que Deus abençoe a vida do pastor Eliezer, Marceli, sua família, em nome do Senhor Jesus. A vida do Juninho também, junto com os irmãos que nos ajudaram. Irmãos, o nosso baterista, nós temos o Victor, que está aprendendo, desenvolvendo aí, que vocês viram que ele tocaram ali. Estavam trocando, vocês viram que cada pouco trocou, né? O Isaac, ele é canhoto, né? Esquerdo, ele toca a bateria do lado esquerdo. Então foi uma dificuldade para ele, mas ele quis tocar um louvor, falei, então toca. Ele deu o melhor dele. O Victor está desenvolvendo, como está aprendendo aqui na sede também, junto com os irmãos. Quem está ensinando ele, pastor, é o Anthony, né? O Anthony, sempre me foge o nome do Anthony, né? E louva ao Senhor a Karen, que é a esposa do Victor, que também está no teclado, está aprendendo, desenvolvendo, para a honra e glória do Senhor, né? Está crescendo ali
a parte do Ministério do Louvor, e cada dia mais eles estão se aperfeiçoando, e Deus está nos abençoando. Então essa troca aí só foi por causa realmente disso daí, né? O lado esquerdo, aí tocou um pouco, o Victor outro, e o Anthony ajudou, porque o Isaac que tocou aquele louvor que o Anthony tocou, lá na congregação, só que lá estava do lado esquerdo dele. E aí ele falou, não pastor, não dá, né? Aí passou aí e fizeram essa revisão, ok? Mas continue orando por nós, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu vou passar para o Juninho, que aí prossegue aí. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Aí você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.